Agora nós vamos para a palestra Imagens e Possibilidades de um Sagrado Não Binário diante do Complexo Cultural da LGBTfobia. Revisões conceituais sobre a psicologia analítica e no debate contemporâneo de gênero, com a Clarissa De Franco. Clarissa De Franco é professora, doutora do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo e atua como psicóloga no campo de direitos humanos e mediação de conflitos na Universidade Federal do ABC. Tem pós-doutorado em estudos de gênero, é psicóloga clínica com experiência em análise de sonhos. Então, muito bem-vinda, Clarissa. Muito obrigada por ter aceitado o convite, pela disponibilidade de estar conosco nesse sábado. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Tudo bem? Sim. Legal. Então, eu que agradeço, né? Um excelente dia para todas. É uma honra estar aqui. É sempre gostoso, né? Estar fazendo essa parceria com o grupo aí de estudos de psicologia da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, né? Então, agradeço ao professor Carlos Sebena, agradeço a toda a equipe, né? Que me acolheu com todo carinho. E é isso. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tem a ver com uma construção aí de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo ao lado de uma colega parceira que também vem trabalhando, né? Nós somos aí do campo dos estudos das religiões, embora também eu trabalhe como psicóloga, né? Tenho uma trajetória aí em psicologia e direitos humanos, psicologia e gênero. Eu tenho essa trajetória também nos estudos das religiões. E aí, uma das pesquisas que a gente fez foi no campo dos círculos sagrados, né? Não só de mulheres, mas os círculos sagrados de homens também, né? Essa perspectiva aí que muitas vezes que envolve, né, o uso de conceitos da teoria junguiana, né? Se fala muito em arquétipo nesses grupos, se fala de deuses e deusas, se fala, né, no sentido arquetípico, né? Deuses e deusas no sentido arquetípico. E se fala de ânimos e ânima, das polaridades entre masculino e feminino, e nós fomos estudar e investigar como que está essa perspectiva desse sagrado, né, diante, por exemplo, das pessoas trans, ou de pessoas com uma estética que transgride, né, essa perspectiva do binarismo, né, do masculino e do feminino. Quer dizer, como que está a aceitação dessas pessoas nesses grupos, né? Essa minha colega que trabalha junto comigo e também é pós-doutora, também vem trabalhando aí nesse campo de estudos das religiões, ela é uma pessoa trans, né? E ela tem, assim, ela tentou participar de muitos grupos, né? E teve aí toda uma trajetória, né? De uma pesquisa meio participante, né? Na vivência e nas observações, e eu fiquei junto ao lado, né, nessa construção do caminho de pesquisa. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho dessa prática de campo, né? Primeiro eu vou até projetar aqui para vocês, eu não sei se vocês conseguem me ver, deixa eu ver onde que projeta aqui. Esse aqui está diferente do que eu estou acostumada. Compartilhar, achei. Então, arquivo de vídeo, só um pouquinho que a gente vai achar aqui, tá bom? Acho que eu achei. Aí vocês me avisem se tiver tudo funcionando, tá? Eu vou tentar colocar aqui, peraí, volta. Tá funcionando? Alguém pode falar comigo? Vocês estão vendo a imagem? Tá funcionando, sim. Legal. Tem algum áudio? Não, áudio não. Beleza. Tá? Então, eu quis começar com essa imagem, né? Um quadro da Frida Kahlo, chama O Abraço do Amor do Universo, né? E, bom, a Frida Kahlo, ela se tornou um símbolo, né, de muitas transgressões aí de gênero, né, de muitas desconstruções de gênero, porque, de fato, né, ela traz algo muito emblemático na sua pintura, claro, na sua obra. Ela fala dela mesma, né, e isso é muito interessante, muito importante, inclusive é um dos pressupostos dos estudos feministas, das epistemologias feministas, é você partir, né, da sua própria trajetória, da sua própria experiência, né, do seu próprio lugar de fala e assumir esse lugar de fala diante da sua pesquisa, diante da sua obra, diante da sua construção social, né? Quer dizer, em vez de você omitir, como normalmente
a ciência, aspas, né, dita neutra, ela propõe, as epistemologias feministas, elas falam, não, só existe objetividade a partir de estar situada na própria experiência. Então, a Frida, ela foi precursora aí de uma série de debates, claro, que ainda estavam ali incipientes, porque se a gente pensar, né, 1940, isso aí não era nem segunda onda que a gente considera, né, do feminismo. Então, realmente a Frida, ela traz aí uma série de elementos à frente da sua época. Vamos pensar nessa imagem só para a gente começar, né? Tem uma mistura de vários elementos que a gente poderia considerar arquetípicos, né? O claro e escuro, o dia, a noite, o sol, a lua, o homem, a mulher, né? A terra, o céu. São muitos elementos que estão aí. É claro que a gente vê algumas divisões, mas não são divisões binárias. Um está entrando no outro, né? Tem aí interlocuções, tem sobreposições, né? Frente, trás, um braço para cá, o outro para lá, a terra que se mistura com a mulher. E aí são várias imagens, né? De mãe terra, né? Dessa ideia da grande mãe, né? A gente tem uma mulher carregando um bebê que é maior que ela, então essa perspectiva de um masculino e de um feminino também, ao mesmo tempo que se liga, né, parceiro, parceira, ao mesmo tempo liga uma questão de cuidado, né, materno. A gente tem muitos elementos que são comumente associados aí ao masculino e ao feminino, né? Se a gente perguntar, eu não preciso nem ficar perguntando muito, né? Sol e lua, todo mundo vai falar sol masculino, lua feminino. Claro e noite. A gente já vai falando, né? Dia e noite, né? A gente já vai falando de que universo que as mulheres pertencem ao mistério, à noite, à lua, né, à subjetividade, e aos homens pertencem à objetividade, à racionalidade, à clareza, à claridade, né, das ideias, enfim, ao sol, né? Tem todos esses elementos, eles vão culturalmente sendo associados, né, ao masculino e ao feminino. E aí, quando a gente embaralha isso, né, quando a gente vai colocando sobreposições, interposições, é interessante da gente pensar o arquétipo de uma outra maneira, o arquétipo em movimento, o arquétipo em construção, né? Bom, aí, como eu falei, eu vou trabalhar um pouquinho nessa apresentação, primeiro nas revisões conceituais que a psicologia analítica teve que fazer e tem tido que fazer diante dos estudos de gênero, né? Depois eu vou falar dessa experiência dos círculos sagrados, gênero e psicologia junguiana. Aí eu vou entrar com o conceito de complexo cultural e vou tratar de um complexo cultural específico, que é a LGBTfobia, né? E por último eu vou resgatar algumas imagens arquetípicas relacionadas com a androginia, o hermafroditismo, os hibridismos estéticos de gênero e sexualidade, de modo que a gente possa fazer dessas imagens um espaço, né, de interlocução para criar mesmo repertórios para a gente lidar com esse complexo cultural da LGBTfobia, para a gente construir espaços, inclusive de culto mesmo, de uma construção de um sagrado não binário, né, que a gente tem um trabalho, eu e essa colega, que é Eduardo Menberg, Maranhão Filho, essa colega, ela tem esse trabalho junto comigo, tratando do sagrado não binário. Bom, então, como vocês, né, já devem ter conversado muito nesse seminário, em outros momentos, a psicologia junguiana e os estudos de gênero são dois universos muito distintos em termos, assim, de épocas, principalmente, né, universos teóricos mesmo, em termos da época em que foram constituídos. Se a gente pensar, os estudos de gênero, eles se consolidaram fortemente da década de 70 para cá, como disciplina, né? Claro que como movimento, né, eles vêm dos movimentos feministas, né, e depois dos movimentos de gênero mais ampliados, mas se a gente pensar em termos de disciplina, área de conhecimento, se estruturou nas universidades a partir da década de 70, é muito recente, né? E os estudos de gênero, eles vêm dessas teorias, né, desconstrutivistas, pós-estruturalismo, quer dizer, toda uma concepção pela qual o Jung não passou, né? O Jung faleceu em 1961, né? O Jung nem pegou o que a gente costuma chamar de segunda onda, né? Toda uma revisão nessa separação que a gente hoje tem
tem mais clareza, né, de sexo e gênero, quer dizer, isso era misturado na concepção, e na concepção de todos os autores, autoras, enfim, não era uma coisa do Jung, né, era uma coisa de todo mundo, era uma coisa que não era um debate que não estava posto na cena pública, né, então, é uma tarefa para pós-junguianos aí, fazer essa revisão, né, mas o que acontece, né, embora muitas áreas, né, todas as áreas, na verdade, antes dessa época, não tinham essa reflexão sobre gênero como a gente tem hoje, de fato, não tinham, nem a psicanálise também não tinha. Por que essas outras áreas não sofrem tantas críticas quanto a psicologia analítica, né, barra junguiana aí? Na verdade, a gente vai ver, né, eu vou passar para o próximo slide, depois eu volto para esse, porque eu acabei falando disso daqui antes. Basicamente, as críticas que pegam no núcleo, assim, no núcleo da psicologia analítica em relação a gênero, a questão do essencialismo, né? Porque arquétipos seriam estruturas inatas, né? Então isso barra numa questão de essência, numa questão daquilo que veio com a gente, né? Embora todo o processo de construção do conceito de arquétipo, já no Jung, era muito claro que não é algo fechado, quer dizer, que se transforma com o tempo, que não pode ser, né, nem esvaziado e nem cheio, né, não dá para encher nem para esvaziar, quer dizer, o Jung ele sempre falou como uma construção, né, o arquétipo como uma construção. No entanto, o barulho, o ruído, é que o arquétipo é algo inato, né, que vem aí de uma relação enfim, é difícil de ser compreendida pelas ciências sociais, né, digamos assim, que está desconstruindo uma série de conceitos essencialistas, né, então, que vem de uma perspectiva que soa essência, né, que soa, então, o arquétipo de tal, fica fechadinho ali, parece fechadinho, não estou dizendo que é fechadinho, estou dizendo que parece fechadinho, para quem não tem uma compreensão muito avançada de que o arquétipo, de fato, ele está sendo construído na cultura, no imaginário das nossas representações, que o arquétipo da grande mãe, ele não é o mesmo hoje do que há 300 anos, não é, porque vão sendo acrescentados e modificados conteúdos, isso é fato, né, pelas vivências que nós temos em sociedade, e isso vai sendo reconfigurado. É lento, mas vai sendo reconfigurado. No entanto, soa como essencialista, né? Soa como essencialista, o arquétipo da grande mãe. Aí todo mundo tem o arquétipo da grande mãe. O arquétipo do herói. O arquétipo do herói tem a característica, né, da jornada do herói, e que chega, e que passa pela provação, que tem o chamado do herói. Ou seja, esse mesmo roteiro parece essencialista. De novo, não é essencialista. Se a gente prestar atenção já no que o Jung falava, né, lá atrás, não é essencialista, mas parece essencialista, né? Depois, a questão dos binarismos é uma pedra no sapato, né? Uma grande crítica, especialmente da terceira onda, né? A terceira onda ela é muito revolucionária, ela é pós-90, né, a terceira onda dos feminismos, né, do debate de gênero, e ela traz muito essa desconstrução dos binarismos. Ela bate muito, porque é onde as pautas do grupo LGBTQIA+, veio à tona com mais força na ONU, em 94 e 95, né, nas conferências de Cairo, Beijing. Foi um momento em que o mundo prestou atenção, não teve mais como fechar os olhos para as pautas LGBTQIA+. Então, nesse sentido, uma das questões assim nevrálgicas aí é que os binarismos eles provocam violências, provocam exclusões e provocam relações de poder. Eles vêm de relações de poder, eles sustentam relações de poder e eles provocam relações de poder. Então, se a gente pensar, né, preto e branco evoca relação de poder, né? Divide a humanidade em grupos, coloca o poder na mão do grupo branco, né? Homens e mulheres, divide o mundo, né, em homens e mulheres, coloca o poder na mão dos homens. E isso é sistematicamente, se a gente pensar também, todo o processo de eugenia, né, o nazismo, como que se deu tudo aquilo, quer dizer, é nós contra eles, é os judeus contra a nossa raça pura. Essa ideia de dividir
binariamente o mundo é foco de muitas violências, crimes, exclusões, e todo tipo de situação que promove desigualdades. Primeiro porque o mundo não é binário, quer dizer, nós não somos binários, binárias. Então, nesse sentido, é um reducionismo das possibilidades de vivências, das possibilidades cognitivas. Tem um autor, né, que acho que é bem conhecido, né, o Boaventura de Souza Santos, ele tem aí os estudos, as epistemologias do Sul, né, ele trabalha com essas epistemologias do Sul, está perto de autoras e autores decoloniais, né, e ele trabalha com o conceito de pensamento abissal, né? Com o binarismo, o mundo se divide, às vezes, de uma maneira tão grande que existe um abismo, né? Uma fronteira de pensamento tão estabelecida que a gente não consegue nem acessar o outro lado do conhecimento. Isso é muito importante da gente pensar, né? E aí, o que acontece com a teoria junguiana? A teoria junguiana, ela traz as polaridades, né? Os polos, os opostos complementares, e tem muitas maneiras de chamar, né? As polaridades, ânimos, ânima, ego, self, persona, sombra, porque trabalha com uma energia da psique, e essa energia vai equilibrando, né? Ou desequilibrando, claro, a psique, né? E o processo de individuação depende do trabalho de integração desses polos, né? Desses polos energéticos na psique, né? E aí, com isso, quando as pessoas veem, né, ânimos, ânima, persona, sombra, e vê um funcionamento, esse funcionamento chama atenção justamente a questão binária. Fala, bom, então é binário? O pensamento junguiano é binário? O que tem no meio de tudo isso? E se não tem nada no meio de tudo isso, então, quer dizer, é um pensamento que não corresponde à riqueza da mente humana, da psique, então promove exclusões. O que está no meio de ânimos e ânima, de masculino e feminino? Por que masculino é ânimos e feminino é ânima? E aí, que começa a haver esse tipo de debate. Na verdade, hoje, a gente tem muito mais compreensão, embora o Jung também tenha amadurecido isso em seu trabalho e deixado isso claro, que, assim, o processo de individuação, ele é justamente esses equilíbrios e passando pelos vários caminhos possíveis de integração entre, por exemplo, ânimos e ânimo, né? Então, na verdade, a questão não é que uma coisa é polar, né? Como se só houvesse essas duas coisas na teoria junguiana. Não, o caminho de integração, quer dizer, o caminho de individuação, ele passa pela integração desses processos de forma absolutamente individual, e com isso vai se tendo arranjos individuais de tudo isso, né, desses campos energéticos. A discussão está posta atualmente como o problema é considerar essas energias opostas, né? Por que ânimos e ânimas são opostos? Por que a gente não pode considerar só diferente, para considerar a questão da diversidade? E aí vem sendo postas esses elementos, né, no cenário contemporâneo. Aqui a gente tem um debate sobre natureza e cultura também que pega, né, que é importante pensar no inato, no adquirido, naquilo que é cultural, né, porque a teoria junguiana dá base também para apoiar muitas perspectivas que trabalham ancestralidade, né? Então, por exemplo, as perspectivas das religiões afro-brasileiras, mesmo no sagrado, né, nos círculos sagrados, eles trabalham muito com essa perspectiva da ancestralidade. E aí, como que a gente trabalha isso, né? De maneira a isso não ficar uma herança determinada, né? Como se fosse algo que veio e pronto, né? Como se fosse gene, está lá marcado. A gente precisa trabalhar isso de um modo crítico, né? Então, a gente vê quantas revisões, né? Aqui uma pesquisadora argentina colocando aí 2 tabelas, né? A gente já automaticamente já associa o lado esquerdo ao masculino, o lado direito ao feminino. A gente faz isso assim de maneira muito, muito automática, né? Porque tem construções do que é o homem, do que é a mulher. Aqui eu já falei um pouquinho, né? Assim, que são umas perspectivas pós-década de 90, principalmente, né? Inclusive a categoria mulher, ela é muito repensada no pós-década de 90, que tem críticas, inclusive aqui mulher é essa, né? Pós-década de 80 isso já acontecia, com o debate da interseccionalidade. O debate da interseccionalidade ele começa na década de 90, na década de 80, mas na década de 90 que ele fica mais forte,
Mas todo feminismo negro, por exemplo, já fala, bom, essa mulher aí, esse feminismo aí não está me representando, né? Não está falando de mim. A gente vai ter que a gente vai ter que se juntar aqui com um outro grupo, porque esse feminismo não me representa. Esse feminismo dessas mulheres brancas, sabe? Que estão estudadas, que tem dinheiro, não sou eu, essa daí. Então, assim, também dentro do universo dos feminismos vai acontecendo uma série de reconfigurações, uma série de reconfigurações, surgem os debates decoloniais, né, toda essa perspectiva, né, das violências do sistema capitalista, né, de outras formas de opressão, né, do universo do trabalho, a questão do conceito de raça, que produz dentro do universo de gênero também outros tipos de forma de opressão. E aí, né, como isso aconteceu na América Latina, com a perspectiva da colonização, né, o quanto a gente ainda está hoje vivendo, né, sob esse jugo da colonialidade. Então, uma série de elementos aí para repensar essas relações, e a questão trans, né, que é dessa fluidez, uma construção permanente, né, e que identidade de gênero e orientação sexual são coisas que não, lógico que conversam, não estou dizendo que não conversam, mas são coisas diferentes, quer dizer, elas estão em momentos diferentes, em níveis diferentes na vida, em áreas diferentes, quer dizer, não são a mesma coisa, né? E como esses processos, né, eles vão evocando culturalmente repertórios reativos, que a gente vai falar aqui do complexo cultural, né, mais para frente. Então, assim, para a gente pensar rapidamente, né, as concepções iniciais, por exemplo, tem autores, enfim, que consideram que as concepções iniciais de Jung, né, sobre o masculino e sobre o feminino, sobre ânimos e ânimos, refletem a sua época, né, e terminaram atribuindo noções de feminilidade associadas à subjetividade, receptividade, intuição, e de masculinidade com racionalidade, objetividade. Esse debate entre eros e logos, sabe? Logos identificado com o universo masculino e eros com o universo feminino, todo um debate assim que deixa uma cara, por isso que o arquétipo, às vezes, ele é perigoso, ele cristaliza uma imagem como se aquilo fosse o arquétipo em si. A gente sabe que não é o arquétipo em si, são imagens arquetípicas, né? Então, quando o problema é cristalizar, logos é a razão, pá, a razão é masculina, pá. Sabe, essas cristalizações, elas são muito problemáticas, a gente tem que ter muita atenção com elas, né? Em especial no mundo contemporâneo. Essa frase do Jung é super batida, essa segunda aí que eu coloquei, mas ela é importante, porque sempre fala, né, nenhum arquétipo pode reduzir-se a uma simples fórmula, trata-se de um recipiente que nunca podemos esvaziar nem encher, ele existe em si apenas potencialmente, quando toma forma em alguma matéria, já não é mais o que era antes, persiste através de milênios e sempre exige novas interpretações. O próprio Jung fala isso para a gente. Né? Então, se ele errou em algum momento, ele fez definições, e ele fez mesmo nos primeiros momentos, nas primeiras publicações, depois ele foi se revisando, a fase mais alquímica dele, a fase final, ela é muito mais complexa e interessante da gente pensar gênero, né? Mas no começo ele fez algumas formulações de ânimos e ânima que dão essa cara de binarismo mesmo, de essencialismo, né? Ânimos, o masculino identificado com o masculino, e o masculino é isso, ânima é isso, né? Tem essa cara, no entanto, ele mesmo dá a pista para a gente, né? Do central, arquétipo, ânimos e ânima são arquétipos. E nenhum arquétipo ele está reduzido sabe, a um conteúdo específico. Nenhum arquétipo está construidinho lá e fica parado. Está sempre exigindo novas interpretações. Ele falou isso para a gente, né? E aí, eu já falei um pouquinho isso, quer dizer, a teoria junguiana é uma teoria de integração e não de opostos. Os opostos, eles são opostos que hoje a gente deve chamar nem de opostos e nem de polaridades. A gente tem trazido, tem autoras e autores contemporâneos, né, junguianes, pós-junguianes, que têm trabalhado a ideia de diferentes, energias diferentes mesmo, né, para contemplar essa questão da diferença, da diversidade, e ao mesmo tempo parar de tratar, né, parar de reforçar os binarismos. Então, essa perspectiva das diferenças, que às vezes estão em relação, né, muitas vezes estão em relação, ânimos e ânima, não dá para falar de um sem falar de outro,
são, na verdade, facetas, né? Facetas necessárias para o processo mesmo, para o desenvolvimento da consciência. A separação, né, dessa cisígia masculino-feminino, né, na consciência, ela é um processo necessário, assim como no mito dos andrógenos, a gente vai ver o mito daqui a pouco, quer dizer, é uma separação para um estágio de consciência, mas ela não é o caminho em si é a integração. A psicologia junguiana é da integração e não da separação em opostos, né? E aí, pensando um pouquinho na construção desses conceitos, né, a gente tem a visão mais clássica, né, do Neumann, que fala aí que a disposição natural de todo indivíduo inclina a uma bissexualidade física e psíquica, né? E aí tem o desenvolvimento diferencial da cultura que faz a gente deslocar o elemento contrasexual, né, que seria aquele contrário, aspas, porque tem que ser aspas aí, né, que seria aquela energia que não seria a que eu, aspas, de novo, vim, né? Então, vai deslocada para o inconsciente. Então, assim que as características femininas, aspas, e relativas à alma são consideradas indesejáveis, de novo, tudo aspas, num garoto, pelo menos na nossa cultura. Tal acentuação unilateral da sexualidade específica de cada pessoa termina por constelar o elemento contrasexual no inconsciente. Eu corrigi o contrasexual lá em cima, que eu deixei com hífen, né? A regra agora acho que é 2 S's aí, né? Na forma de ânima nos homens e do ânimos nas mulheres. Então, essa ideia de constelar o elemento contrasexual no inconsciente, que seria justamente uma visão clássica, né, da psicologia analítica. Já o Byton, ele traz ânimos e ânima como arquétipo da alteridade. E aqui tem uma intuição interessante para a gente pensar nesse outro da diferença, e não nesse outro necessariamente de opostos, né? Embora ele fale de opostos, o Byton, né? Mas ele fala do arquétipo da alteridade, né? É um processo em que o ego dialoga com o outro, com aquilo que é diferente de mim, né? O Andrew Semmels, ele é um pós-junguiano que fez revisões e críticas à psicologia junguiana, né? E ele começa a falar, né? Olha, ânimos e ânimos provocam imagens que representam o aspecto inato de homens e mulheres, né? E aquele aspecto que é, de certa forma, diferente de como funcionam conscientemente, né? Um outro, um estranho. Aí ele pergunta, por que a ênfase no sexo oposto? Por que o oposto, né? E aí, porque o homem irá, muito mais naturalmente, imaginar que o que é o seu outro sob a forma simbólica de uma mulher, né? Porque é uma outra anatomia. E a mulher irá simbolizar o que é estranho ou misterioso para ela, numa forma que não é a mesma anatomia que ela tem. Então, a sexualidade do oposto implica na psicologia do oposto. A sexualidade é como uma metáfora, né? O Semmels coloca a sexualidade como uma metáfora para você fazer um processo de diferenciação e de reconhecimento desse outro, desse diferente, através daquilo que não sou eu e que é muito diferente de mim, né? E que anatomicamente me provoca algo. Aí, se a gente pensar, isso aqui eu já falei também, acho que está meio fora de hora, mas é interessante da gente ler essa última frasezinha do Edinger, que eu penso que, no futuro, a maior medida do valor de um indivíduo será de que ele tem consciência de sua capacidade de ser portador de opostos. Essa perspectiva é muito interessante, mesmo que a gente mude a nomenclatura e não deva falar em portador de opostos, ou portadora de opostos, quer dizer, e sim dessa perspectiva que acontecem tensões entre energias diferentes, de modo que essa diferenciação daquilo que não sou eu possa me levar a um estágio de consciência, né, do diferente, né? É isso que está assim, tá aí latente nessas falas. Olha, o desenvolvimento da consciência requer o reconhecimento daquilo que não sou eu. Isso é interessante da gente ficar, né? E no movimento de ânimos e ânima, tem isso, tem esse reconhecimento, né? E o próprio Jung, ele vai falando, né, na medida em que a cultura se desenvolve, o ser originário bissexual torna-se símbolo da unidade da personalidade, na qual o conflito entre opostos, de novo a ideia de opostos, se apazigua. Nesse caminho, o ser originário torna-se a meta distante de realização do ser humano, sendo que desde o início já for uma projeção da totalidade inconsciente. Falou difícil aí, mas o que ele quer dizer? A nossa meta, né, é a totalidade. Essa é a meta. Desde o início a gente está ali
para uma totalidade. No entanto, a gente se separa para se reconhecer no outro, né? Tem um conflito nesse reconhecimento, porque é um outro estranho, e aí depois a gente se apazigua na medida em que a nossa individuação vai acontecendo, a nossa identidade, o nosso ego vai se fortalecendo, e a gente vai se estruturando numa identidade, numa personalidade na qual a gente se reconheça. Nesse sentido, não há aqui uma ideia de que somos, né, de que nós não temos que a psicologia junguiana ela é necessariamente binária. É muito mais os termos do que o processo. O processo não é binário. O processo é de reconhecimento do diferente, daquilo que difere de mim. E aí, para eu construir a minha identidade, o meu caminho de individuação. Tem uma crítica aí do Andrew Samuels, que a visão de Jung era de que o homem e a mulher seriam incompletos um sem o outro, que a heterossexualidade seria dessa forma uma determinação. Eu não concordo com Samuels nesse sentido, tá? Eu vou tomar um pouquinho de água, só um minutinho. Eu realmente não concordo com isso, porque eu acho, e aí eu demonstro, inclusive, nesse artigo que está publicado, num outro que eu estou terminando agora para um livro também, que justamente a proposta da psicologia junguiana, analítica, desde o Jung, claro, nos escritos mais finais, mas desde ele, é de uma psique andrógena, que tem possibilidade e caminhos de ser o que for. Nós estamos trabalhando na lógica do reconhecimento do diferente, mas não uma lógica de sexualidade hetero-cis, né? Sexualidade não, vai, numa norma, né? Hetero-cis, né? Não é isso. Não é essa lógica que o processo de integração trabalha. E aí, uma coisa que eu acho interessante da proposta de Samuels é trabalhar as polaridades não como opostos complementares, mas como energias diferentes, desfazendo a noção de falta, de dependência, de simbiose. Quando a gente fala de união, fusão, quando a gente fala de processos como coniúnctio, todos esses processos, né, a gente precisa desfazer essa noção de tampa da panela, né, de fusão no sentido de que um se mistura e não tem diferenciação, ou dependência e codependência. Não são essas noções que a gente precisa trabalhar. O processo de integração ele é coeso, ele é íntegro, a pessoa sai com uma identidade dela. Ele não é fundido no sentido identitário. Ele pode ser fundido no sentido mítico, né? Mas não no sentido identitário. Isso é importante, quer dizer, a integração mantém a coesão. E aí, tem um artigo bem interessante, Roberto de Sá e Tatiana Deola, esse artigo vale a pena. Sendo feminino e masculino, homem e mulher, compreendidos de forma não personificada, mas apenas como diferentes, como propõe o Samuels, a noção de bissexualidade universal pode passar de algo indiferenciado, polimórfico ou polivalente, para uma noção da humanidade que tem acesso a todas as possibilidades relacionadas a papéis de sexo ou de gênero. Eu acho fundamental essa frase, né, que é tudo que eu estou falando até agora. Tem uma última aqui para a gente fechar essa parte, né? Vós procurais um feminino na mulher e um masculino no homem, e assim é sempre apenas homens e mulheres. Mas onde estão as pessoas? A pessoa é masculina e feminina. Não é só homem ou mulher. De tua alma não sabes dizer de que gênero ela é. Essa frase é do Jung. É do Jung. Daquele cara que morreu antes, né, da segunda onda, que morreu ali no comecinho da segunda onda, que todo mundo fala que é binário e tal. E que, de fato, teve algumas posições binárias, sim, de fato. Né? No entanto, olha a intuição da pesquisa dele, olha a intuição do cerne da psicologia analítica. Aí, é muito interessante ver que isso já estava acontecendo. Aqui é interessante a gente pensar na psicologia arquetípica, com Hillman, com a Patricia Berry, ou seja, esse nascimento da psicologia arquetípica traz um elemento muito importante, que é a questão, primeiro, da criação da alma, né? A pluralidade de arquétipos, e explorar essas narrativas, essas imagens arquetípicas, qual figura divina que está falando para a nossa consciência, justamente para superar a personificação. Ânima, né? Não é isso ou aquilo. Ânimos não é isso ou aquilo. São estágios de consciência, são momentos, quer dizer, são facetas do arquétipo. O arquétipo não está grudado em nenhuma dessas imagens. O masculino não está grudado em nenhuma dessas imagens. O feminino não está grudado em nenhuma dessas imagens. O Hillman é fantástica. A psicologia arquetípica, a Patrícia Berry, é fantástico para tratar desse tema, né? E aí, com o Hillman, essa questão da ânima, né?
Isso tem outro significado, né? A psique e a alma podem se livrar de serem sempre pensadas em termos de opostos. Podemos ver que ânima, alma, está em tudo e por tudo. Não só na interioridade feminina do homem, como era o conceito clássico, né? Está no homem e na mulher. Quer dizer, isso com a psicologia arquetípica dá um movimento importante, né? E aí, de novo, Roberto de Sá e a Tatiana Deola falam, a gente compreende que essas confusões, né, de grudar o arquétipo com a imagem arquetípica são causadas pela personificação literal no entendimento da dinâmica psíquica relacionada ao princípio de complementaridade, ou seja, uma tentativa de objetificar tecnicamente a ânima e o ânimus. Então, quando você fala assim, o masculino é racional, ou o masculino está ligado à racionalidade, você está objetificando tecnicamente, você está grudando um conteúdo que é plástico, que está na cultura, que vai sendo modificado a partir das vivências culturais, com um arquétipo. A gente não pode grudar nada no arquétipo tão fortemente. Você pode traçar momentos culturais dele, você pode pegar, pensar imagens arquetípicas, nunca grudar um conteúdo no arquétipo. Bom, é isso, né? Há que se enxergar a personificação da ânima e do ânimos por meio de imagens e figuras que se revelam de modo a superá-las e transpô-las. Aqui eu quero trazer que no banquete de Platão, o banquete é considerado o primeiro mito sobre gênero. Platão ele fala que os seres humanos eram formados por pares. Platão, hein, gente? Platão, bem lá atrás, né? Andros, homem-homem, entidade masculina, filhos do sol. Ginos, mulher-mulher, entidade feminina, filhas da terra. E andróginos, androginos, homem-mulher, entidade masculina e feminina, filhos da lua. É muito interessante pensar que em O Banquete do Platão a gente tem essa perspectiva. Isso é muito interessante, né? E pensar que a gente tem aí o mito dos andrógenos, né? No qual boa parte desse movimento que eu estou falando se inspira a psicologia analítica, né? Os andrógenos, em O Banquete de Platão, de acordo com Aristófanes, eram seres esféricos que incluíam os dois sexos. Aqui, a questão de sexo e gênero, gente, está muito misturada, tá? Né? Vamos pensar aí que está misturada mesmo. Incluíam dois sexos e que foram se tornando audaciosos a ponto de ameaçar os deuses com as suas tentativas de escalar o Olimpo. Zeus, face ao perigo, resolveu cortar o andrógeno em duas partes, encarregou Apolo de curar suas feridas e virar seus rostos para o lado em que a separação havia sido feita. Assim, eles poderiam contemplar a marca dos cortes e o umbigo, e com isso se tornariam mais humildes. Cada metade tem procurado desde então a outra contrária em um desejo intenso de se reunir. Foi assim que teve origem o amor. Essa parte final, ela parece aquelas histórias, né, da tampa da panela mesmo, a metade que tem procurado a outra, né, daí para se unir. Quer dizer, se a gente lê de uma maneira romantizada, fica essa coisa, a gente repete esse conteúdo. Mas vamos pegar a essência disso. Tem algo interessante aí nesse mito, tem algo que faz a gente pensar, né, que existia a totalidade e ela precisou de uma separação de modo didático para desenvolver a consciência, porque tinha algo que não estava sendo desenvolvido. Essa separação, ela ajuda o caminho da consciência e que tem como meta uma reintegração, tem como meta, de novo, uma totalidade psíquica, porque sabe que pertence a essa totalidade psíquica. A questão do gênero na psicologia analítica, ela passa por essa questão. Por isso que a gente fala da psique andrógena, né, que tem a ver com o mito da totalidade perdida, e a consciência nasce desse movimento de reunião, né? E a polaridade, e aí aspas na polaridade, essa diferença, ela é um estágio do desenvolvimento da consciência, certo? Que depende da individuação. Por isso eu considero que a psique andrógena, né, ela traz essa possibilidade de ser livre em termos de gênero e sexualidade. Agora eu vou entrar nos círculos sagrados, tá? Para a gente conversar um pouquinho. A gente teve aí contato tanto online ou quanto fisicamente, né? Círculo de Mulheres Isis Afrodite, era do grupo ICA, né, em Belém, do Pará, Instituto de Investigações e Tratamentos Humanísticos, Animacuri, Estúdio Flor de Lótus, Círculo Místico da Ilha Mágica, em Florianópolis, Brasil, Círculo de Mulheres Deusas Lobos, Instituto Presença Sagrada, é um círculo sagrado de homens, Célio Coutinho, que é um círculo de estudo do sagrado masculino. E aí, o que a gente foi observando, né? Em primeiro lugar, muitas citações, né? Por exemplo, a página Toda Mulher é Sagrada cita o arquétipo da Grande Mãe, né? Na mitologia grega, a energia feminina era reverenciada pela representação do arquétipo da Grande Mãe, que foi dividido em 6 partes.
mais especificamente em 6 deusas gregas: Atenas, Ártemis, Afrodite, Hera, Perséfone e Deméter. Cada mulher possui essas deusas em si, mas sempre há 1 ou 2 arquétipos com que nos identificamos mais, né? Enquanto os outros se manifestam pouco ou estão reprimidos. Ou seja, usando aí conceitos junguianos, né? Arquétipo, essa perspectiva das deusas, enfim, vamos pensar aí, né? Como estão sendo utilizados, arquétipo da grande mãe. Depois, a gente percebeu com essa pesquisadora, Daniela Cordovil, né? Ela fala um pouquinho desse grupo Wicca de Belém do Pará, e ela fala que a sacralidade da mulher nesse círculo wickiano descansa sobre os mistérios do feminino, como a menstruação, a gravidez e a menopausa. Aí saiu um I a mais, né? Menopausa. Além disso, no Anima Cura está escrito assim: feminilidade está ligada à receptividade, passividade, criação e aceitação do eu. Num outro site, Estúdio Flor de Lótus, está escrito assim: o mito da deusa Amaterasu, perdão pela minha pronúncia e ignorância, deusa do sol do Japão, que representa a beleza, né? Podemos refletir sobre a possibilidade de estar apegadas a certos padrões e despertar ao resplendor de nossa própria beleza interior, em lugar de seguir os padrões, os padres não, tá, gente? É os padrões mesmo, da sociedade. Os padres nem sempre é bom seguir também, às vezes pode ser, né? Mas nem sempre. Mas vamos lá. Ou seja, o que eu estou falando até aqui? Primeiro, que essa perspectiva dos círculos sagrados de mulheres estarem enaltecendo alguns ciclos das mulheres, né, ciclos corporais, como menstruação, gravidez, menopausa, que, por vezes, identifica as mulheres com processos biológicos que nem todas as mulheres vivenciam. Né? Nem todas as mulheres menstruam, nem todas as mulheres têm menopausa, nem todas as mulheres ficam grávidas, nem todas as mulheres têm peitos, algumas mulheres têm pênis. É importante a gente pensar que o biológico é um elemento delicado para se definir as mulheres, né? E o sagrado feminino passa a ser definido com base, a sacralidade, né, da mulher, para definida com base na biologia. Isso é um problema. Outra questão, alguns conceitos clássicos ligados ao feminino são muito reforçados, né? Receptividade, passividade, criação nem sempre é um conceito só feminino, depende da maneira como a gente vê, mas assim, essa ideia, né, de que a mulher ela se revisita mais no seu interior, na espiritualidade, na subjetividade, né, e que ela recebe, que ela acolhe, que ela cuida. E aí, lógico, que falar de mulher não é a mesma coisa que falar de feminilidade, no entanto, tem grudar esses aspectos a um conceito maior. Você lembra aquela imagem que eu falei? O arquétipo e a imagem arquetípica, ou as imagens arquetípicas, e os conteúdos vão sendo grudados, como se uma coisa tivesse colada e não pudesse se separar. Depois, essa coisa da beleza, né? Por que não fala de uma deusa do sol do Japão para representar os homens, nos círculos sagrados masculinos? Por que quando fala da beleza, vai refletir sobre as mulheres? Então, é uma questão, né, que a gente fica pensando diante da questão contemporânea de gênero, né? Aí, por exemplo, o Célio Coutinho, que é um círculo de debates, né, sobre o sagrado masculino, tem o seguinte: força, poder e inteligência são as características masculinas básicas. São? Será? Reconectar os aspectos arquetípicos, o rei, o herói, o amante, reforçando as características masculinas naturais e desenvolvendo as femininas, o sacerdote, o sábio, a criança curada, porque a ideia de que a mulher ela tem mais desenvolvida a espiritualidade, então o sacerdote, a cura, a sabedoria, né? Isso é da mulher, é como se fosse da mulher. E o homem é aquele que vai para o mundo, é aquele que conquista, o rei, o herói, o amante, né? O homem que vai para o mundo, ele conquista, ele tem força, poder, inteligência. Isso é um beabá muito antigo, ligado a gênero. A gente está aí vendo os círculos reproduzirem. Eu tenho um maior carinho por círculos sagrados de mulheres. Eu acho que, e de homens também, claro, mas o que eu frequento são de mulheres, né? Porque eu acho que faz um papel enorme de resgate, né, do empoderamento feminino.
eu tenho visto muitas mulheres que passaram a tomar consciência aí da sororidade, né, de apoiar umas às outras, de que a dor da outra pessoa é minha dor também, né, a dor da mulher do lado é minha, estamos juntas. Acho isso fundamental, acho que essa consciência que os círculos sagrados têm despertado é importante. Eu sou favorável à espiritualidade, né, como uma dimensão humana ser incorporada no debate de gênero, só que a gente precisa fazer isso bem, né, para não ficar recebendo um monte de crítica e aí não ter como argumentar, né? E aqui, a minha proposta, então, não é criticar num sentido desmerecedor. Eu sei o papel que esses grupos dos círculos sagrados têm feito, né? A minha proposta, justamente, é trazer uma perspectiva de círculos sagrados que são não binários, né? Que tem essa perspectiva mais fluida, como as concepções de gênero atuais contemplam, né? Então, assim, aí a gente fica se perguntando onde que está essa matriz de sacralização do feminino e do masculino, né? Está no quê? Está na possibilidade de ter filhos, na menstruação, está no corpo, né? Tá na intuição. Quer dizer, essa sacralidade, ela não pode estar colada em algo, né, em características específicas. A sacralidade, ela tem que ser desprendida de retratos que são estáticos, né? Então, isso é muito importante. E como os conceitos junguianos têm apoiado esses círculos, né, de modo a manter essa transfobia dos círculos sagrados. Essa minha amiga, né, colega que tem trabalhado comigo, ela, como eu falei, é uma pessoa trans, e ela encontrou muita transfobia, não tinha espaço, sabe? Não tinha espaço para ela falar do pênis dela. Não tinha espaço para ela falar do ciclo, dos ciclos, não da menstruação, mas dos ciclos, né, dos hormônios que são considerados masculinos. Ela como uma mulher trans. Não tinha espaço, né? E aí, esse uso da teoria junguiana para justificar essa transfobia é extremamente delicado, preocupante e também equivocado, porque não é desse modo que a teoria junguiana se propõe, a teoria pós-junguiana, enfim. A gente tem como fazer melhor, sabe? Aí, as pessoas transgêneras em geral, né, a partir de autodeclarações como homem trans, mulher transexual, travesti, não binária, dentre outros, não eram aceitas na integridade subjetiva de seu gênero em círculos como esses, tendo como justificativa que as pessoas eram entendidas como mulheres se tivessem estrutura física de mulheres, incluindo útero, por exemplo, e como homens caso tivessem todo o aparato de homem. Pessoas não binárias, de modo idêntico, deveriam ser encaixadas conforme seu sexo de nascimento. Então fica uma questão, não é que não aceita receber, mas aceita receber e fica falando de situações nas quais aquela pessoa não se inclui, nas quais aquela pessoa não se reconhece. Isso é uma questão delicada, a gente precisa reparar. Eu vou indo, eu não sei como que está o meu tempo, fala comigo um pouquinho, como que eu estou de tempo? Ninguém falou comigo? Agora nós estamos com 11h18. Pode continuar. A gente reserva um finalzinho daí para algumas perguntas, alguns comentários. Tá, eu tenho mais um tempinho. Então tá, então eu vou seguir aqui. Então, agora eu queria falar do complexo cultural, né? O conceito de complexo cultural e essa LGBTfobia, transfobia, todos esses processos que a gente viu nos círculos sagrados, né? Justificada pela via biológica e por uma via da teoria junguiana junto, que não é transfóbica, eu não concordo com isso, no entanto, tem sido usada equivocadamente, né, e superficialmente, de forma a dar respaldo para esse tipo de transfobia, né? Então, o conceito de complexo cultural, bom, primeiro vamos para o conceito de complexo, né, na teoria junguiana, né? Então, complexo, eu costumo falar assim, aconteceu uma coisa comigo, eu sempre gosto de falar, porque eu acho legal de traduzir, né? Eu tive uma amiga, né, próxima, que se envolveu com um cara que eu amava e que era meu parceiro e tal, e aí ela se chama ainda, né, que ela existe, Renata. E aí, o que aconteceu comigo? Eu não conseguia passar, sabe, quando eu passava na fileira do supermercado, tinha um macarrão, aquela marca de macarrão chamada Renata, e eu não conseguia passar na fileira do macarrão,
porque eu não conseguia lidar com a marca de macarrão Renata. Eu estou rindo, lógico, é lógico que isso foi tenso, né, em muitos níveis na minha história, e eu fui tendo que elaborar. Mas o complexo, ele funciona assim, ele junta uma série de conteúdos que você não consegue elaborar e se torna um núcleo autônomo que te incomoda e que é reativo a determinados estímulos, né, motivacionais do ambiente. Então, pequenos estímulos podem fazer você se desorganizar, do tipo macarrão Renata, pi, 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 e aí é isso, quer dizer, uma coisa besta, que está ali, né, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente conecta através de um processo emocional bastante instintivo, né, bastante instintivo, é algo que sobre o qual a gente não tem controle, né, sobre o que a gente não tem controle. Então, aí a gente pode colocar por complexo ideoafetivo, Jung se referia às ideias e afetos agrupados em torno de certos temas significativos para o sujeito. Ele percebeu no teste de associação de palavras que os pensamentos, quando associados às emoções, deixavam de ser racionais e lineares, né? Eles produziam certas reações emocionais e tinham a tendência de se agruparem em torno de núcleos com significados semelhantes. Então, com o teste de associação de palavras, no começo, o Jung ele tentou fazer do modo chato, científico da época. Vamos medir o tempo de resposta. Fala uma palavra, mede o tempo. Quando demora mais tempo, né? Quando tem alguma interferência e tal. Pronto, aqui essa palavra é problemática, esse conteúdo é problemático. Só que daí ele foi percebendo coisas que não eram consideradas no teste de associação de palavras, que, por exemplo, a pessoa ficava ruborizada com uma palavra, a pessoa ria, mas não necessariamente o tempo de resposta era diferente, né? Então, não era simplesmente uma questão de medir. Haviam outras variáveis ali que apareciam, né, no teste de associação de palavras, variáveis emocionais, às vezes a pessoa ficava mais agressiva, a pessoa manifestava o mesmo tipo de emoção numa palavra e na outra, essas palavras tinham conteúdos associados, e ali ele foi entendendo, né, que existem núcleos, assim, né, vão se estruturando núcleos de conteúdos, né, que a pessoa ali tem uma dificuldade de lidar, né, e tem reações emocionais quando toca em alguma situação que trabalha aquele núcleo de conteúdos. É como se fosse um buraco negro que vai trazendo um monte de conteúdo ali junto, né, o complexo tem essa coisa de ser meio um buraco negro emocional, assim, né, tanto que é chamado de constelação de complexo, porque é um negócio amplo, né, que vai juntando vários conteúdos. Toda constelação de complexos implica um estado perturbado de consciência, né? Então, as reações são indicadores de complexo. Quando você reage emocionalmente, significa que tem algo ali que está funcionando autonomamente, sobre o qual você não tem controle no sentido da consciência, no sentido egóico, né? Você não consegue trabalhar aquilo no nível que seu ego dê conta e, aquilo toma você em algum nível, né? Então, são organizações, conjunto de representações organizadas, né, através de experiências emocionais significativas, que terminam convertendo-se em núcleos autônomos e sensíveis, que são facilmente ativados por imagens, desculpa pelo erro, ou conteúdos evocados na cultura em situações cotidianas, como eu falei do macarrão Renata, né? Então, aí a gente vai para uma questão do complexo cultural. E essa primeira parte eu falei do complexo em geral. O complexo cultural, ele funciona de um modo muito similar, só que no nível do inconsciente cultural, né? O inconsciente cultural foi cunhado aí por Joseph Henderson, foi aí na década de 80, e já o conceito de complexo cultural veio já nos anos 2000, por Singer e Kimball. Então, nesse sentido, o complexo cultural ele atua no nível do inconsciente cultural e se refere a fortes emoções coletivas vinculadas a um determinado núcleo de conteúdos e imagens culturais que se tornam aversivas, ameaçadoras, desorganizadoras, afetando um grupo e atuando de forma autônoma. Quer dizer, aí o acento também está errado. Depois eu vou corrigindo, tá, gente? Fui percebendo aqui, vou corrigindo. Então, o que acontece? A questão é que a pessoa não tem controle, ou pelo menos não tem um total controle. É lógico que se ela se esforçar e ela tentar ali, ela vai ter algum nível de controle, dependendo do trabalho que ela tem, né, desse ego. No entanto, o complexo cultural, enfim, eu faço terapia, sei lá, há 25 anos, e para mim, eu já fazia terapia há muito tempo, e para mim foi super difícil, né, psicóloga e tudo mais, e para mim foi super difícil de lidar com o que aconteceu.
vira autônomo, mesmo que você tenha um trabalho. Lógico que isso não significa que você não pode melhorar, por favor, né? Senão a gente não sai daqui na vida. Mas significa que em algum nível complexo ele te toma, né? São padrões emocionais que te tomam. E eles se manifestam na cultura. Eles estão a serviço de egos que não integram aspectos sombrios, né? Eles são sombras coletivas, né? Deixam espaço para que se convertam em complexos culturais. Essas sombras coletivas, elas têm esse espaço, né? Acabam gerando complexos culturais, né? E aí, em síntese, há duas dimensões, né? A primeira, arquetípica, natural, transhistórica, transcultural, transétnica, e a outra estereotípica, histórica, cultural, étnica. E o indivíduo realiza aquisições tanto pela via inconsciente quanto pela consciência cultural, através da história, cultura e etnicidade. Ou seja, esses elementos culturais também produzem, né, aquisições no sentido de complexos culturais, né? Os dados, os elementos da cultura, por mais que seja uma vivência que você está parcialmente consciente dela, ela também está imbricada em processos inconscientes, certo? No inconsciente cultural, que é algo no qual estamos mergulhados, né? Então, quando um complexo é ativado, a pessoa geralmente reage de modo emocionalmente exagerado, porque não está reagindo apenas àquela situação, mas a todas as experiências semelhantes que foram marcantes no que tange ao tema do complexo no decorrer da sua vida, né? Então, a gente sabe que algumas temáticas, né, a gente sabe que é muito comum, isso é dado mesmo, né, dado de pesquisa. Pessoas que têm, por exemplo, né, uma história, por exemplo, em que elas têm ali um medo enorme, por exemplo, de se reconhecerem, de se verem homossexuais, elas terem uma hiperreação quando elas se veem diante de outras pessoas que são homossexuais, né, que estão vivendo essa sexualidade, essa orientação sexual, né, dessa forma. Então, são pessoas que, em geral, não têm isso elaborado, e aí reagem de uma maneira exagerada, fora do contexto. Por quê? Porque elas estão lidando, na verdade, com algo que são experiências que evocam um conteúdo que ela não conseguiu elaborar, né? Constelação de complexos. E não só são reações emocionais, mas respostas fisiológicas, como taquicardia, como tremor, né? Os complexos se tornam autônomos, né? Então, algo discordante, não assimilado, conflitivo, né? Um incentivo para novos esforços. Então, essa questão do complexo pode ser um incentivo para novos esforços, para a gente olhar para aquele aspecto, né, que está sombrio, né? Mostram ao indivíduo os problemas não resolvidos, né? Um lugar onde sofrem, né? Uma derrota, algo que não podem esquecer ou superar. Enfim, um ponto fraco, aspas, aí, fraco, né? Que é uma palavra bem ruim, na verdade. E aí a LGBTfobia, a transfobia, a homofobia, ela é um clássico conteúdo de complexo cultural. Por quê? Porque existem elementos na cultura tradicionais ligados a uma repressão muito forte sobre a sexualidade, controle sobre os corpos, né? O Foucault ele fala da biopolítica, que é esse controle sobre os corpos, que vem sendo exercido através de estratégias, de grandes estratégias de controle. E uma delas é a ideia de psiquiatrização, que ele chama assim, tá? Psiquiatrização do prazer perverso. Aspas, né? Hoje a gente chama basicamente de patologização, né? Que é a ideia de que, homem é XY, mulher é XX, qualquer coisa diferente disso é uma anomalia, né? Ou então essa ideia é ligada a uma patologia, o hermafroditismo como uma coisa problemática, né? Como uma anomalia, ou algo ligado, todas essas estratégias de patologizar mesmo, né? Por exemplo, a homossexualidade, que muito tempo ficou como homossexualismo, né? Ligado a um conceito ligado à doença, né? Um sufixo, ismo, que é tradicionalmente usado para doenças, né? E isso foi sendo revisado de maneira muito recente, inclusive os livros, né, DSM, CID, eles demoraram muito para se revisar, muitíssimo para se revisar, né? Então, essa questão da disforia de gênero, todos esses debates, né, o que é considerado, né, disfuncional
o que é considerado psiquiátrico numa disforia de gênero? É justamente aquilo que está sendo esse desencontro entre a expectativa social, né, e a expectativa do indivíduo, esse buraco, esse eco, o psiquiátrico está onde? Está na sociedade, está no indivíduo, né? Quem que está com essa disfunção? Quem que está? Né? A gente precisa, e tem colocado esse debate em outras bases, mas é tudo muito recente, gente, é muito recente. Então, se pensar, esse controle sobre os corpos e sobre a sexualidade vem sendo exercido muito fortemente ao longo de séculos. E, portanto, esse complexo cultural da transfobia, da homofobia e da LGBTfobia é um complexo muito estabelecido, com bases muito, muito sólidas na história, né? Que a homossexualidade era crime, né? E em muitos lugares ainda é, essa noção de pecado associado a crime, né? Em algumas sociedades teocráticas, e passível de morte, né? De pena de morte. É uma ideia de pecaminosa, suja, né? Todo o Foucault ele fala de outros processos que vão controlando a sexualidade, ele chama de pedagogização da sexualidade da criança. Sabe essa ideia de menino veste azul, menina veste rosa? Essa ideia que, enfim, se popularizou de uma maneira besta, como uma piada, na verdade ela é muito, muito séria, né? Que é assim, olha, a gente tem que controlar essa sexualidade que é limiar, que ainda não se tornou, né? Ainda não se tornou uma sexualidade adulta. A gente tem que controlar para ela ir para o trilho certo, porque senão ela vira uma sexualidade perversa. Isso é muito, muito forte. Outra questão de controle é a socialização das condutas de procriação. Aqui o caso do aborto, um clássico, né? Controla os corpos, controla os nascimentos, controla quem, sabe, como, quando, quem controla. O Estado tem formas de controlar o Estado e outras instituições da sociedade, né? Formas de controle sobre os nossos corpos. E ele chama também a última de esterilização do corpo da mulher, que é uma ideia que a mulher passa por um processo tríplice aí, né? De ter o corpo objetificado, né? Ter um fetiche em cima do corpo da mulher. Por outro lado, ter uma sacralização muito idealizada, infantil, da mulher como mãe, né? A mãe, essa ideia de Maria, essa ideia da mãe identificada, né? A mãe é uma santa e a sexualidade da mulher é pecaminosa, né? Maria e Eva, e ao mesmo tempo, né? Toda uma perspectiva de esterilização, que é essa mulher histérica, né? Essa mulher que desafia os padrões emocionais, né? Que ela não está dentro de uma racionalidade social, né? Essa mulher histérica, essa mulher que propõe, né, que traz, ela sai do controle, essa ideia, lógico que o conceito de histeria clássico, né, aí a gente ia passar por Freud, não é esse o conceito de histeria clássico, mas o conceito popular de histeria, né, traz essa ideia de que sai do controle, né, de que ela é afetada emocionalmente. Então tem uma sombra coletiva muito importante, né, o que desafia as normas tradicionais em termos de gênero e sexualidade se torna abjeto. A gente tem a Júlia Kristeva, a Judith Butler, que trabalham com esses conceitos, né? É um conceito que vem do pós-estruturalismo, né? E são clássicas, trabalhando com esse conceito do abjeto, né? Que o abjeto é aquilo que você repudia, é aquilo que você tem nojo, é aquilo que você não consegue tocar, é aquilo que... E o abjeto, ele está sempre no outro, ele nunca está dentro de você, né? Esse abjeto que você transfere para o outro. E aí, isso gera violência, né? Porque você precisa esmagar aquilo que é o abjeto. Então, a LGBTfobia ela vai sendo construída ao longo de muitos e muitos anos em termos do binarismo, que a gente falou no começo, né? Ou como os binarismos eles constroem desigualdades e violências, né? E aí a teoria junguiana ela tem um caminho muito interessante para lidar com complexos, né? E com complexos culturais, né? Somente integrando os elementos que se compõem como sombras, né? Como sombras coletivas nesse caso, né? A consciência é que seremos capazes de liberar esses conteúdos dos laços culturais que os aprisionam. Ou seja, a gente precisa criar repertório, né? O beijo gay. O beijo gay é importante, mesmo que a gente fale, nossa, o beijo gay ainda dá ibope, mas, meu Deus do céu, a gente está no século XXI, né? 2021, beijo gay ainda dá ibope, o que tem, né? Tem, porque precisa, né? Porque precisa beijar muita gente gay, muita, para poder
a gente criar essas imagens na cultura e parar de tornar isso estranho, parar de que isso seja objeto, né? Que isso cause um estranhamento. Isso realmente não precisa causar estranhamento, por isso que a gente precisa dessas imagens. Nesse sentido, eu vou finalizar minha apresentação com algumas imagens, né, para a gente refletir. Eu comecei com uma imagem, né, da Frida Kahlo. Aqui eu trago outra imagem da Frida Kahlo. Ela fez um autorretrato. A Frida Kahlo, ela sempre fazia sua pintura baseada nos acontecimentos, né? Aqui ela tinha tido um momento aí também complicado com o Diego, né? Ela tinha muitas idas e vindas com o Diego, né? Enfim, ela tem muitas pinturas que ela fala dessas rupturas e voltas e tal. E aqui, se a gente olha autorretrato com pelo curto, né, com cabelo cortado, com cabelo curto, enfim, a gente olha a Frida, tem uma androginia, né, se a gente pensar em 1940, no modo de se vestir, com a imagem, né, e sendo uma mulher, quer dizer, você olha aqui, tem um estranhamento, né, porque a gente tem padrões, não deveria ter um estranhamento, mas tem algo aí que mistura o feminino e o masculino, o que a gente entende por feminino e por masculino, né? Aqui, ela tem uma pintura que chama Diego e Frida, né? Que ela mistura os rostos, rostos? Não, acho que é rostos que fala, né? Os rostos do Diego e da Frida, dela e do Diego, né? E vai trabalhando aí junto com uma perspectiva que parece veias, né? Coração, ao mesmo tempo que pode ser interpretado como ramificações, né? Algo parecido com uma árvore, ao mesmo tempo que tem a lua ali em cima, algo que pode ser visto como sol, tudo é interpretativo, claro, tem uma concha embaixo também, então tudo é interpretativo, mas ela integra, ela funde conteúdos, né, e que se misturam mesmo. O que é o mesmo que pode representar a circulação, né, sanguínea, pode representar a árvore, né, com raízes, com galhos aí, né, pode representar, está indo para a lua, né, lua ali, o sol, quer dizer, tem muitas maneiras de interpretar isso. O que é interessante de pensar? Tem uma autora nos estudos de gênero, que é Donna Haraway. Ela trabalha muito com essa perspectiva dos hibridismos, que gênero é construído muito nesses hibridismos e nessa construção muito particular de hibridismos entre homem, máquina, homem não. Perdão, ser humano, máquina, ser humano, animais, esses hibridismos todos que vão consolidando imagens muito particulares de quem somos, né? Identidades muito particulares e muito fluidas de quem somos e naquele momento, né? Porque daqui a pouco somos outra coisa. Ela tem um conceito que se chama o ciborgue, né? O ciborgue é justamente esse hibridismo todo, e ela ainda fala, né? Tem uma passagem que ela fala: eu prefiro ser um ciborgue que uma deusa. É uma crítica importante para a gente pensar aqui no sagrado feminino. Ela não estava se referindo diretamente ao sagrado feminino, aos ciclos sagrados, mas é interessante. O que ela está falando? Ela está falando, olha, tem algo, né? Um ciborgue é construído do meu jeito, é construído na cultura, com elementos que eu escolhi. Tudo bem, alguns vieram, eu não conseguia fazer o que eu queria com eles, mas aí eu mexi, mudei, ranquei um negócio e fiz acontecer com a minha cara. A ideia de Deus, ela tem um formato, né, que está longe de mim, que é idealizado, que já tem características lá próprias, não é humana como eu. Então, essa ideia de ciborgue, né, e essa ideia de mistura do ser humano-máquina, principalmente, mas ser humano-animal também, outros animais, né, ela trabalha muito como uma construção de gênero. Acho bem interessante. Essa outra imagem aqui, eu peguei desse site, ela também traz esse rosto que é formado entre o feminino e o masculino, né, essas brincadeiras aí. Mais uma imagem da Frida Kahlo. Essa imagem, na verdade, foi juntada aí para uma curadoria, né, e, de novo, né, a Frida se representando aí, né, com o bigodinho, uma imagem que, quando você olha, se você não conhece a Frida, você não sabe se trata de uma mulher, de um homem, e tanto faz, não importa. Não importa, o que menos importa é se é uma mulher ou é um homem. Essa imagem eu acho bonita, e talvez ela trabalhe um pouco numa construção, chama o veado ferido, né?
E tem a ver com a história da Frida, que se machucou, né, num acidente grave de ônibus e que trouxe muitos problemas de coluna para ela. Ela ficou de cama muito tempo, teve que fazer muitas cirurgias, sofreu muitas dores. Eu vou tomar mais água. Mas é interessante essa imagem. Eu não sei se vocês conhecem a teologia queer. Eu estudo religião, como eu falei, né, religiões, e a gente tem trabalhado em teologias progressistas, né, maneiras de ler, né, de interpretar, né, enfim, as religiões e suas mensagens, desde perspectivas que são de reconstrução, outros olhares, né? A teologia queer tem um autor que fala, que traz essa imagem, né, essa imagem da Frida Kahlo, e como uma metáfora ao sofrimento das pessoas homossexuais, né, diante, né, da sua dor, da violência que sofrem, né, e aí ele traz o veado, né, a perspectiva do animal veado, como a metáfora do veado, que os homossexuais são chamados, né, veado e tal, para trabalhar esse sofrimento. Aí eu trouxe essa imagem porque eu acho interessante também trazer mais um fator que a Frida possa ter inspirado aí, ela inspirou boa parte da teologia queer que tem sido produzida no Brasil. Ela é uma metáfora importante, né? Aí eu trouxe uma imagem clássica do tarô, né, que é o diabo, é o arcano 15, que, olha, é interessantíssimo, né, porque é muito andrógeno, né, tem peito e tem pênis. Quer dizer, tem esse hibridismo, o diabo ele tem esse hibridismo muito, muito forte, né, muito visível, muito claro, que é algo que que a gente demoniza, né? A nossa sociedade demoniza. Por que o diabo, né, é andrógeno? Olha que sombra coletiva enorme, né? Algo que uma figura que a gente não consegue lidar, que a gente demoniza, que é considerada negativa nas religiões cristãs, é andrógena, porque a gente demoniza a androginia, porque a gente demoniza aquilo que a gente não sabe lidar, que mistura tudo, né? Que não é uma coisa ou outra. É muito interessante de refletir sobre esse arquétipo, o quanto esse arquétipo incomoda, né? Aqui a gente tem imagem de Baphomet. Baphomet foi utilizado como como se fosse a gota d'água, né, da Inquisição dos Cavaleiros dos Templários, né, no século XIV, mais ou menos, né? No século XIV, o que acontece? Os cavaleiros, os templários, eles tinham isenção das taxas que tinham que ser pagas à Igreja Católica. E aí, um rei, ele estava completamente irritado com esse processo e queria que os cavaleiros templários não tivessem mais essa isenção de impostos, né? Junto com a Igreja Católica, eles começaram a buscar maneiras, então, de banir os templários. E a maneira de, não só banir, né, matar os templários, eliminar na Inquisição, acusá-los de hereges, enfim. Como que foi feito? Eles fizeram isso a partir dessa imagem, dizendo que eles adoravam o diabo, né? Baphomet foi usado como uma representação do diabo para ser usado na Inquisição. Então, a gente sempre trazendo imagens que, olha, a androginia no sentido também, aqui a gente vê um rosto masculino animal com seios à direita, né? Tem seios e um rosto masculino. Ao mesmo tempo, esse hibridismo humano-animal, né? Que a gente já colocou lá na ideia do ciborgue. Aqui é uma imagem de Mercúrio mediando o equilíbrio dos gêneros no tratado alquímico. É muito interessante pensar, né, nessa disputa entre os gêneros e o Mercúrio, né, Hermes, né, representação de Hermes, como fazendo uma ponte aí, um equilíbrio, tentando mediar esse conflito. Olha o Sol e a Lua como representantes do masculino e do feminino, novamente. Quer dizer, alquimicamente, olha o simbolismo do Mercúrio, aí a gente pode entrar um pouquinho na astrologia também, interessantíssimo esse simbolismo acima da cabeça aí do Hermes, né, do Mercúrio, que você tem Vênus aí no meio, né, você tem Marte em cima, e você tem a junção desses dois, né, que é Mercúrio, no simbólico, né. Quer dizer, você não chega a ter um Marte certinho, né, porque o Marte ele teria uma seta ali, né, você tem mais o símbolo de touro em cima, mas você tem aí algo que representa o masculino em cima, um pouco mais próximo do símbolo de Marte, e embaixo o símbolo de Vênus, né? Você tem uma proximidade de símbolos aí juntados.
Aí a gente tem um orixá que é comumente associado, né, a uma perspectiva da homossexualidade, da trans, né, do universo trans, embora ele seja considerado um arquétipo mais masculino, né, tem aí passagens, ele tem o símbolo do arco-íris, tem uma passagem, né, que fica 6 meses no mundo, 6 meses no outro, 6 meses servindo, né, a um e a outro. Então, assim, traz essa perspectiva de fluir e essa perspectiva de que eventualmente representa, pode representar o grupo das pessoas que fluem, que tem uma fluidez de gênero. Então, um orixá que tem sido chamado para esse debate. Aí a gente tem, né, a figura do hermafrodito, né? E aqui eu vou fechando, né, para a gente abrir para o debate, pensando justamente no caminho aí que a gente fez, né, de trazer uma revisão dos debates de gênero, considerando sim que Jung teve aí elementos, né, que podem ter dado reforçado os binarismos, né, mas considerando a época dele, né, e aí considerando os próprios escritos dele, que são da fase final, ele já traz elementos importantíssimos para a gente repensar esses binarismos, esses essencialismos em outras bases. Uma possibilidade é pensar as polaridades não como polaridades opostas, mas sim como diferentes. E aí o desenvolvimento, né, da consciência nessa perspectiva de diferenciação, né, e aí sim aquilo que é diferente de mim, de modo que eu possa estabelecer a minha integridade, a minha totalidade no meu processo de individuação, mas a partir do reconhecimento da diferença. Né? Lembrar que arquétipo não tem conteúdo fixo, que é transformado na cultura, que está sempre em movimento, né? Que não dá para a gente colar a imagem arquetípica com o arquétipo. Né? Então tem que tratar como personificações, facetas ou imagens, e resgatar, né, enaltecer imagens ligadas à desconstrução dos binarismos, de modo que a gente possa também propor uma sacralidade que não seja binária, porque a espiritualidade ela é uma dimensão fundamental humana, né? E ela também orienta, ela é uma narrativa que nos orienta. Claro, algumas pessoas não, né? Isso vai depender do processo de crença e tal, mas ela enquanto ser humano, né? A espiritualidade é uma dimensão, né? Uma dimensão que a gente deve considerar. Então a gente precisa criar repertório, inclusive na sacralidade, que represente esse universo que é humano, tão humano, né? Esse universo trans, esse universo não binário, esse universo que transita, né? Esse universo homoafetivo, enfim, esse universo que transita, né? E é isso, eu acho que a psicologia analítica tem elementos para adentrar esse debate no século XXI, um debate contemporâneo de gênero, e fazê-lo de modo com gente grande, sabe? A gente pode fazer isso, a gente não precisa sair pedindo desculpa, que o Jung tinha uma visão binária. Todo mundo tinha uma visão binária no começo do século, né, passado, todo mundo. Era todo mundo. Agora, o que a gente precisa é trabalhar nesse reposicionamento da psicologia analítica diante do debate de gênero. Muito obrigada. É isso, eu vou parar a apresentação aqui. Não sei exatamente como fazer. Espera aí. Não sei como parar a apresentação. Vamos ver se eu consigo por aqui. Detener pantalla. Acho que é isso. Parei ali para você, Clarissa. Tá ótimo, muito obrigada, viu? Então, obrigada a você. Pode falar, Clara. Assunto muito necessário, né? Discussão muito necessária no campo da psicologia analítica também. Nós temos algumas perguntas, vou deixar para o Carlos conversar um pouquinho com você. Legal, obrigada. Então, é bastante necessária essa discussão, bastante esclarecedora, como sempre, Clarissa, muito obrigado. E acho que é claro, agora a gente vai colocando as perguntas, então. Tá? Eu vou retirar e daí a gente coloca aqui. Você coloca, Clara, ou eu coloco? Tá sem som. Eu coloco aqui, pode deixar. A primeira pergunta, Clarissa, foi da Júlia Rodrigues. Ela se interessou pelos seus estudos e perguntou o que ela pode fazer para acompanhar. Legal. Eu vou passar aqui o meu e-mail, né, clarissadefranco@hotmail.com,
eu tenho um canal que interpreta sonhos, assim, né? Lógico, eu faço uma série de perguntas antes para a pessoa, eu vou conversando, né? Não é uma interpretação do nada, né? Do símbolo só. Então, na linha analítica. Eu tenho também um artigo publicado sobre o sagrado não binário, que eu apresentei aqui. Vai sair um livro, acredito que ainda esse ano, sobre as contribuições da psicologia analítica no debate de gênero. Então, se ela puder me escrever, e aí eu vou passando essas referências para ela, onde que ela pode me procurar. É Clarissa De Franco, Clarissa com 2 S's, @hotmail.com. Obrigada, Júlia. Isso. Eu acho que eu fiz o errado, só um minutinho. Que o Ricardo Mercedes fez uns comentários. Eu acho que a pergunta começa aqui, na verdade. O Leandro Lopes, ele falou: Clarissa, muito interessante essa plasticidade que você atribui ao ânimos e ânima, e aos arquétipos também. Intuitivamente, depois de te ouvir, me parece que o ânimos ou ânima estão carregados de conteúdos desconhecidos, diferentes para nós, mas que seriam importantes serem assimilados, conscientizados. É uma perspectiva que me agrada muito mais do que o velho binarismo. É isso mesmo, né? É muito legal que tenha ficado essa mensagem, porque é isso, quer dizer, tudo é a maneira como a gente está interpretando a psicologia analítica, né? E não ela em si, porque ela dá margens, né? A teoria dá margem para a gente muito mais além do que a gente tem feito, né? E interpretado como opostos e binarismos e polos e tal. Essa mensagem, se repetida, ela realmente não contempla todas as possibilidades que a psicologia analítica pode trazer e que esse debate de ânimos e ânima pode trazer. Vamos colocar esse debate na questão do reconhecimento das diferenças, né? E colocando no reconhecimento das diferenças o quanto esse reconhecimento pode trazer um processo, auxiliar no nosso processo de consciência, né? No nosso processo de individuação, na nossa caminhada psíquica, né? Obrigada. Aqui é a Luciana Nascimento. Parabéns, Clarissa. Você possui e indica escritos sobre análise de sonhos? Sim, a gente... De novo, eu vou pedir que ela me escreva, né, no clarissadefranco@hotmail. Tem, na verdade, eu sempre tenho medo de indicar os escritos de sonhos, porque eu acho que se a pessoa não usa com muito cuidado, né, com muita profundidade, fica aquela coisa meio de olhar significado, sabe, de símbolo, porque a gente tem dicionários de símbolos importantíssimos, né, que, enfim, são clássicos, a gente recomenda, mas não pode ser assim, sonhei com isso, vou olhar lá e entendi o significado, né, então tem todo um trabalho para a perspectiva de análise de sonhos, que é de compreender a relação da pessoa sonhadora com os conteúdos sonhados, né? Então tem que ver ir situando essa relação tanto com lugares, com personagens, com situações do sonho, e aí os simbolismos vão sendo amplificados, né? Tem a ideia de amplificação simbólica. Então eu prefiro indicar no pessoal, para não fazer indicações que a pessoa possa usar de uma maneira desconectada da vida da pessoa. Então, se puder me escrever, eu terei prazer em conversar, em indicar, sim. Aqui a Cristiane, que estava com a gente antes, ela perguntou como temos acesso ao seu trabalho e parabenizou. Obrigada, Cristiane. Uma pena que eu não vi a sua, eu queria ter visto, mas não consegui, estava me ajeitando, não consegui. Aqui a Luciana, ela falou, os conteúdos dos sonhos são particulares para cada pessoa, certo? Certo, embora ele também tenha uma dimensão, assim como tudo na psicologia junguiana, né? Tem uma dimensão que ela perpassa, né?
o nosso inconsciente, né? Claro, o nosso inconsciente coletivo, essa dimensão arquetípica, ela está presente, né? Por isso que é interessante a gente olhar significados de modo a amplificar mesmo o que as culturas têm feito, conversado, o que aquele simbolismo, ou aqueles simbolismos que aparecem, né? Tem ecoado no imaginário, né? Muito interessante. No entanto, isso precisa ser conectado à vivência da pessoa sonhadora. Então, sim, no final das contas, a interpretação de um sonho ela é particular, sim, ela não pode ser desconectada da experiência, por isso não adianta falar, sonhar com cobra é traição, é uma bobagem completa, né? Mas é isso mesmo, são dimensões que se interpõem, né? A dimensão mais ampla, né, da cultura e do inconsciente coletivo, né, do inconsciente cultural e do inconsciente individual, eles vão se interpondo, né, e se bagunçando, né. Bom, aqui a Natália Ramos disse, é muito motivador te ouvir falando, desde que comecei a estudar psicologia analítica, me incomodei bastante com a leitura clássica sobre ânimo e ânimos, e te ouvir falando é muito motivador. Que bom, Natália. A leitura clássica é necessária porque a gente precisa partir de algum ponto, né? Essas pessoas que vieram antes fizeram um trabalhão, né? Então tiveram aí, fizeram algo que hoje, diante dos novos debates, diante do que a gente vem, né, de crítica e contemporânea a tudo isso, a gente pode olhar de uma outra maneira, mas se não tivesse feito, né, se não tivesse o debate clássico, a gente nem chegaria até aqui. Então, eu acho sempre importante também enaltecer o trabalho, né, que foi feito, e dizer que tem uma base que propiciou que a gente hoje abrisse o debate, né? A gente só abriu o debate porque a base foi bem feita, senão, se fosse fechado lá atrás, por isso que eu falo que a psicologia analítica não é binária. Porque se fosse binária, a gente nem conseguiria fazer esse debate hoje. Dar as bases para a gente abrir o diálogo. É isso que eu acho. Obrigada, Natália. Legal, Clarissa. Aqui uma última pergunta. O Leandro Lopes disse que viu que você tem um livro publicado. Você pode falar um pouco do tema dele? Eu tenho alguns livros, tá? Eu não sei, deixa eu ver, ele está falando A Morte, né? Ah, sim. Esse livro, A Cara da Morte, ele foi fruto de pesquisas de mestrado, né, em que eu entrevistei sepultadores nos cemitérios de São Paulo sobre seus sonhos mesmo, o que eles tinham no inconsciente, né, e eu queria entender o quanto a morte, o quanto a profissão deles, né, de lidar com a morte cotidianamente, reverbera e de que maneira reverbera no inconsciente, né? Porque eu fui vendo que os sepultadores, eu falo no masculino porque na época não existia sepultadoras, hoje já existe desde 2012, mas é recente, né? Então na época eram só sepultadores. Então, quanto os sepultadores e essa profissão, ela tem que silenciar diante da morte, porque eles entendem que é o momento da família e não deles, né? Então eles são silenciados, é uma profissão a qual o serviço que a gente não quer fazer da morte é terceirizado para eles. Então, eles têm aí uma vivência em que eles não podem falar do que eles estão sentindo e sofrendo. Imagina agora na situação de Covid, todo mundo falou das profissionais de saúde com muita, eu acho que está correto falar, enaltecer e dar parabéns e reforçar o papel social lindo que estes e essas profissionais fizeram. No entanto, poucas pessoas falaram também dos sepultadores e das sepultadoras, que também fizeram um papel social bem difícil, bem lascado, né, gente? Bem complicado. E aí, esse livro, A Cara da Morte, vai falando de um imaginário social da morte, também fala de um imaginário pós-morte nas religiões, nas grandes religiões, e como isso se relaciona, esses imaginários se relacionam com sepultadores de São Paulo, que eu entrevistei. Então, esse é um livro, A Cara da Morte. Aí tem um outro, tem alguns que eu fui organizando, por exemplo, tem um que é Crença e Evidência, que aí já veio fruto do meu primeiro doutorado, que foi sob a perspectiva de ateísmo, né, um ateísmo contemporâneo, que é esse ateísmo que é considerado do Richard Dawkins, né, desse grupo,
Então trabalha um pouquinho essa relação entre crença, né, e também essa perspectiva de ciência, então religião e ciência, esses debates. Aí tem também livros mais contemporâneos aí que organizam a experiência da religião, religião, gênero e violência, religião na América Latina. A gente tem um que está saindo do forno agora, que é sobre epistemologia da horizontalidade, que é justamente uma desconstrução, né? Trabalhar com preceitos e perspectivas horizontais no conhecimento. Então, aí trabalha com várias áreas, mas com uma desconstrução das epistemes, das relações autoritárias, né, entre saber e poder. E aí esse é o mais recente. Enfim, é isso, agradeço pelo interesse, Leandro. Larissa, legal, muito obrigada. Eu vou ler alguns comentários elogiando a sua fala, né? Então, Leandro Lopes, excelente palestra, obrigado, Clarissa. Aline Teixeira, aplausos. Lucas Marques, muito bom, palestra super elucidativa, Clarissa, obrigado. Aline Teixeira, que riqueza de palestra, muito grata, que privilégio. Camila Cajazeira, parabéns, Clarissa, adorei sua aula e as obras de Frida para complementar ficou melhor ainda. É uma artista que admiro muito e adorei as conexões que trouxe. Milena Ceder, sem palavras, um privilégio ouvi-la, obrigada, Clarissa. Entre tantos outros, está todo mundo muito feliz com a sua fala, porque realmente foi muito rica. E nós agradecemos muito pela disponibilidade de você estar aqui hoje com a gente, né? Obrigada, eu que agradeço. Como eu disse, é sempre gostoso estar aqui, sempre gosto dos convites do Carlos. Eu já vejo que é o Carlos convidando, eu já falo, aceito, eu acho legal. Então, eu acho que tem promovido, né, importantes debates e é isso, né? A gente precisa avançar mesmo e saber que tem outras maneiras de lidar com a perspectiva analítica aí. E, de novo, gente, eu não falei mal dos círculos sagrados no sentido de desrespeito, eu acho que eles cumprem um papel bem importante, tá? Eu só acho que a gente pode fazer melhor o uso dos conceitos junguianos e pode tentar trabalhar numa outra base que não binarista e essencialista. É só nesse sentido, mas eu entendo que os círculos sagrados tenham realmente um papel social importante, tá? Ah, a Tatiana dela tá aí. Que legal. Legal, Tatiana, que bacana. Porque seu artigo é muito bom mesmo, Tatiana. Eu gosto muito do seu artigo, já li várias vezes e reli, porque ele é bom. Parabéns.